Olá galera da terceira série, hoje vamos falar sobre movimentos migratórios no Brasil. E esses movimentos migratórios ele pode ser dividido em três tópicos: parte da imigração, os movimentos internos e o período da imigração. A imigração no Brasil ela pode ser dividida também em três momentos. O primeiro momento, o primeiro período, ocorreu ainda com a chegada da família real no Brasil, onde foi muito promoveram a abertura dos portos a outro tipo de europeus, principalmente os alemães, os suíços, os prussianos e os açorianos. Porém, o segundo período, em 1850, que vai até 1930, o Brasil registrou a maior entrada de imigrantes de várias nacionalidades no nosso território. Isso se deve a alguns fatos, principalmente ao desenvolvimento da caificultura, que precisava de mão de obra, a proibição do tráfico negreiro, a disposição dos fazendeiros de café de cobrir despesas de imigrantes durante o período de um ano. Aí obteve ainda a abolição da escravidão, uma estabilidade econômica política na Europa. Foram algumas consequências, principalmente de alguns conflitos que tiveram na Europa. Muitos vieram para cá fugindo desses conflitos que estavam aí. Além de ter esses fatores que favoreciam, existiam favores desfavoráveis, que era até 1888, que ainda tinha um regime de escravidão, que às vezes repelia a imigração, principalmente dos negros, e até 1870 era a obrigatoriedade do imigrante ele pagar parte de sua viagem com o trabalho, principalmente nas lavouras de café. E o terceiro período inicia-se em 1930 e vem até os dias atuais, que foi favorecido também, teve uma consequência em relação a fatores como a crise de 29, a falta de garantia aos imigrantes e não cumprimento de parte dos agenciadores, o período da Segunda Guerra Mundial, o regime militar de 64, o aumento da dívida externa. Tudo isso fez com que esse fluxo de imigrantes viesse caindo no decorrer dos anos. E o principal queda do fluxo de imigrantes que teve no Brasil foi quando iniciou o período militar. Agora eu vou falar sobre migrações internas. Como eu falei para vocês, as migrações internas acontecem desde muito tempo. A principal delas é chamada de êxodo rural, migrações sazonais, migrações pendulares, mas vamos falar no contexto de Brasil. A gente pode dizer que teve três momentos. O momento que os trabalhadores nordestinos vinham em direção à região sudeste, até porque a capital ainda era na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, onde esses trabalhadores vieram para cá. E isso fez com que aumentasse o processo chamado de conurbação, onde o crescimento de duas áreas urbanas, duas cidades, passam a se interagir e se encontrar uma com a outra. Na década de 60 e 70, os nordestinos ainda continuavam a migrar para a região sudeste, principalmente devido ao aumento do processo de industrialização em busca de melhores condições de vida. Porém, houve também um incentivo que eles fossem adentrar-se para a região amazônica, principalmente na época da extração da borracha, do látex. E isso fez com que muitos fossem para essa região. Na década de 70, essas migrações já passaram um fluxo maior no país, principalmente porque o governo buscava incentivar uma ocupação maior do país, ou seja, pela garimpagem, seja pelas lavouras, pelos novos locais de cultivo, como na região do centro-oeste e norte do país, seja pela distribuição de novos fluxos de indústrias em relação a diferentes estados ou regiões aí, e principalmente alguns buscavam retornar para as suas regiões de origem,
pois a oferta, a demanda de trabalho já não era a mesma quando eles queriam. Sendo assim, em todo o território nacional a gente tem as migrações intra-regionais e interregionais. As migrações intra-regionais é que ocorre dentro da mesma região, por exemplo, na região sudeste, do Rio de Janeiro para São Paulo, para Minas Gerais e para o Espírito Santo, que ocorre geralmente de processo de fortalecimento, desconcentração industrial, uma indústria, uma determinada indústria sai de um determinado estado e vai para outro, abre outra filial. E acontece esse processo de descontração. Ou ela sai às vezes da metrópole nacional e vai rumo a uma cidade vizinha mais próxima devido ao crescimento urbano. A migração interregional é quando ocorre as regiões, por exemplo, da região nordeste, região sudeste, região norte, região centro-oeste, como ocorreu alguns anos atrás, vários agricultores que saíram, que migraram da região sul do Brasil ou da região sudeste em direção à região centro-oeste para o cultivo de suas lavouras. Ainda assim, devido à crise conhecida como década perdida na década de 80, o baixo crescimento econômico brasileiro fez com que o Brasil passasse um processo chamado de imigração, que é quando os brasileiros, seja descendentes de outra nacionalidade, mas que foram nascidos no Brasil, eles vão para outros países ou outras localidades, como muitos foram para o Japão, Estados Unidos, para a Europa, Paraguai, que recebeu vários agricultores ou pecuaristas, e ainda assim a chamada migração de cérebros, que ocorre geralmente, como a gente tem visto aí agora, dessa crise de saúde que está tendo em relação ao Covid-19, uma brasileira que chefia um laboratório nos Estados Unidos. Então, essa migração de cérebros não ocorre só para os Estados Unidos, mas para vários países onde tem um desenvolvimento acentuado e são feitos investimentos para que isso ocorra. E o outro lado envolve a atração de bolivianos e peruanos, principalmente entrando pela região norte do Brasil, para trabalhar nas indústrias de tecido ou no comércio de grande metrópole, como São Paulo, Rio de Janeiro ou outras cidades aí. E isso vem agravando o processo de xenofobia e de trabalho escravo a esses imigrantes bolivianos e peruanos que chegam aqui no nosso território. Então, galera, a gente fica por aqui. Até o próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus.